Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Maria Bandeira. Gostaria de fazer uma pergunta direcionada ao senhor, doutor Jamil, e secretária também. Por que da dificuldade com relação ao SAMU? O que acontece assim, nos atendimentos de estar acionando o SAMU? E com relação à secretária, as ambulâncias. Eu quero até, inclusive, Patrícia, falar isso aqui, né, que no meu carro particular, eu tive que atender uma paciente na rua. Né, fui até o hospital, como era um horário que não era do convênio da prefeitura, né, levei até a unidade do PSF do bairro Michele, e lá essa senhora foi medicada. Né. Então, assim, me passou que a gente acionou, né, a ambulância, disse que não poderia estar dando socorro. Eu falei, não vou deixar ela também no meio da rua aqui, porque eu não sei o que ela tem. Vou correr esse risco. Então, eu queria saber do senhor com relação ao SAMU e com relação à secretária, ao atendimento quando é acionada a ambulância. Em relação à questão do SAMU, que o doutor Jamil coloca, eu fico daqui imaginando, e até mesmo quando vereador que está aqui, que sabe bem como é que funciona lá a porta de entrada de urgência e emergência, doutor, várias vezes, e inclusive algumas delas a gente até discutiu em relação a algumas questões, porque quando a gente vai interferir em relação à regulação do SAMU, porque, imagina, o paciente está lá no hospital, internado, precisando ser removido, em estado grave, ou seja, se ele não for removido, ele pode morrer. E o SAMU dizendo para a gente que não vai remover esse paciente, porque o paciente não está estabilizado. E a gente está aqui apenas com um médico plantonista do hospital, porque hoje o município realmente não tem condições suficientes para manter mais de um médico. E o mais interessante é qual hospital em Goiânia, privado, de pequeno porte ou até de grande porte, que tem médicos com essa disponibilidade. Quantas vezes, final de semana, meia-noite, 1h da manhã, eu fui para dentro do hospital e até mesmo no meu celular, em busca de um especialista em cardiologia dentro de Goiânia, e os motoristas da ambulância bem sabem o quanto eles ficam rodando ali de hospital em hospital, porque não acham um cardiologista de plantão para poder estar recebendo esse paciente. Agora, essa questão do SAMU, né, eles dizem que a responsabilidade é do município e é do hospital, né, quando a gente vai em busca, o SAMU diz, não, eu não vou lá remover o paciente porque ele não está estabilizado. E eu só posso tirar um paciente de dentro de uma unidade hospitalar de média complexidade se eu tiver plena convicção de que esse transporte será seguro, ou que eu tenha pelo menos uma segurança parcial de que o meu motorista que está lá dentro, ou o motorista que está sendo responsável, quando eu falo meu, é de responsabilidade da Secretaria de Saúde e da minha gestão. Então, o hospital ele precisa garantir essa estabilidade, e quem vai receber lá, que no caso seria o SAMU, também precisa ter. Então, eles dizem para a gente que a responsabilidade é do hospital daqui, mas, ao mesmo tempo, a gente não pode tirar o médico daqui de dentro do hospital e largar o hospital com plantão sozinho. Então, assim, é uma situação muito delicada, que coloca a gente em situações tipo, várias vezes meu irmão estava aqui passeando, meu irmão é médico, e por 2 vezes eu tive que tirar ele do descanso para poder ir até o hospital, para ficar no hospital, para o médico acompanhar o paciente, para estar indo para Goiânia. Agora, nem sempre meu médico, ou meu irmão que é médico está aqui, nem sempre eu encontro um profissional com essa disponibilidade para poder estar segurando, né? Então, assim, a gente não tem uma solução, vereadora, assim, nesse momento para dizer, não, a responsabilidade é aqui do hospital, ou, muitas vezes, o doutor Jamil bem sabe, já trocou plantonista, por quê? Porque eles falam, não, porque o médico que estava lá de plantão, ele não tinha habilidade suficiente para estabilizar o paciente. O que é estabilizar? Às vezes ele precisava ser entubado e o médico não conseguia fazer isso. Daí é uma questão técnica, e aí várias vezes eu cheguei ao doutor Jamil, olha, esse plantonista não tem condições, porque a gente realmente precisa primar, e alguém disse aqui, pelo bom atendimento, ou seja, a gente também precisa
né, ter bons profissionais que façam um serviço completo de urgência e emergência, e hoje não é fácil um profissional desse em nenhuma das áreas. Não acha disponível no mercado e é caro. É muito caro. Secretário, e sobre a ambulância, que a vereadora questionou sobre a questão da ambulância no município? Outra questão, e a gente assim sempre tem dificuldades, e outro dia, assim, quando chega até a secretaria, a gente sempre orienta. O município tem 3 ambulâncias, mas como assim? Não tem nenhuma ambulância aqui para dar socorro para uma pessoa. Esses dias, até o vereador estava lá diante de uma situação dessa, seu Sebastião. Como é que foi o socorro lá? Quem fez o socorro? Foi num Gol, o Baldo foi acionado, né? E teve que levar ele para o hospital num Gol. É verdade. Quem carregou o paciente foi eu, a Simone. Eu fiquei com a dor no ombro, porque ele era pesado durante muito tempo, né? Enfim, o que é que acontece em relação às nossas ambulâncias? As ambulâncias que a gente tem no município são de porte simples. Eu não vou falar tecnicamente para todo mundo compreender. O que é o porte simples, né? Eu não tenho condições de pegar o paciente lá onde ele estiver, independente do que tenha acontecido. Por quê? Porque quando ele está lá deitado ou caído, eu não sei o que realmente aconteceu com ele. E as nossas ambulâncias, elas só têm um motorista, porque elas são simples, né? Essa é a função dela. Então, para acidentes, como a gente chama, não necessariamente um acidente ou um acidente de trânsito, que tem machucado, que tem sangue, eu preciso chamar, pelo menos, a ambulância do SAMU, que é um porte um pouco mais intermediário, que a gente chama, porque o avançado é a USA, que é a ambulância que tem o médico e o profissional, o técnico assistente. Nós, aqui na nossa região, não temos. O nosso suporte por pactuação, e isso não depende do prefeito, não depende de mim, é a Aparecida de Goiânia. Essa ambulância ela sai de Aparecida de Goiânia, ela anda, em média, que eu já medi isso, e fiz o projeto do SAMU, 150 quilômetros para chegar até aqui. Então, a nossa ambulância é simples, a gente tem uma intermediária, que o nosso suporte é a ambulância de Silvânia. Então, ela vem até aqui para socorrer. De Silvânia aqui, ela gasta, em média, de 10 a 15 minutos. Então, a gente tem que realmente acionar. Por quê? Por segurança do paciente. Então, por questão de segurança, e porque a ambulância do SAMU ela tem mais recursos do que a nossa, a gente realmente se sente melhor acionando lá, né? E aí eu falo, às vezes é melhor a gente aguardar um socorro, que a pessoa tem condições de ir ali, de colocar numa prancha, de colocar um colar cervical, de ter um técnico que é treinado para isso, do que eu realmente ir lá pegar ele de qualquer maneira e colocar dentro de um Gol, ou dentro, às vezes, colocar ele no Gol, e na nossa ambulância é a mesma coisa, tá, gente? Por isso que eu quis que o seu Sebastião fizesse. Então, quando a gente vai dar esse socorro, e por que eu fiz isso? Porque eu fui lá ver, porque as nossas 3 ambulâncias estavam prestando realmente socorro. Então, hoje a gente tem feito o seguinte, 2 ambulâncias, elas ficam à disposição do transporte de pacientes que precisam ir para Goiânia, estão impossibilidades de andar em veículo pequeno ou cirurgias ortopédicas, e a outra ambulância sempre fica no plantão para atender urgência e emergência. Mas, às vezes, ela precisa ir lá e, às vezes, a gente precisa aqui. Então, a gente faz o socorro da maneira que a gente, né, na hora, é acionado. Mas, sempre que a gente procura resolver as questões. Então, assim, com relação a esse técnico, aqui não existe, não tem, né, Patrícia? O técnico tem sim, a gente já fez o treinamento, inclusive o SAMU veio aqui em dezembro, treinou toda a equipe da Secretaria de Saúde, e a gente está aguardando, o nosso projeto já está no Ministério da Saúde. Além do técnico treinado, a gente precisa dos recursos da ambulância intermediária, que tem lá o tubo de oxigênio, que a maca é maior, que tem todos os materiais necessários para aquele primeiro socorro. Quero, primeiramente, a secretária. Bom, então, o que entendemos é que o atendimento das 7 às 7, às 7 da manhã, às 7 da noite, ela é feita na estrutura da saúde, na estratégia da saúde da família.
entendendo, vereador, que, como o doutor Jamil coloca, né, esse convênio do hospital, a gente, assim, discute muito, né, doutor Jamil? Não vamos falar brigar, porque não é uma briga, são discussões sérias, são discussões, assim, que a gente chega e mostra, e às vezes fica até altas horas da noite, a gente discutindo como que a gente vai manter a nossa média complexidade. Por quê? Quando a gente justifica que, a partir de junho desse ano, quando a gente estruturou a nossa atenção básica, e quando eu pedi o recurso do Ministério da Saúde, que é o projeto Mais Médicos, em que a gente assinou o convênio, que são dos médicos cubanos, né, para melhor entendimento, que a gente conseguiu trazer 2 médicos, era exatamente para isso, para a gente aliviar ou para a gente deixar os 2 médicos que a gente tinha, inclusive o doutor Sidon, que é o médico efetivo, com mais experiência, deixar os médicos que a gente percebia que tinha mais condições de atender urgência e emergência e deixá-los à disposição da demanda espontânea. Então, a gente substituiu eles pelos médicos cubanos na atenção básica, que é a atenção primeira, né? E lá no centro a gente concentrou, entendendo que a gente está em reforma, a gente não está numa unidade hospitalar, e ainda assim eu trouxe aqui alguns números desse mês para vocês, de quantas consultas médicas cada unidade básica de saúde fez, e quantas consultas de junho até hoje, ou mês de agosto não, de junho, julho e metade de agosto, as unidades de saúde fizeram, fora a atenção básica, que hoje eu tenho a somatória dos relatórios, que a gente tem relatórios mensais, que a gente alimenta o sistema do Ministério da Saúde. Então, eles somam 3.805 atendimentos médicos, fora os da equipe de saúde, fora os especialistas que vêm até aqui a unidade para poder atender, que é o pediatra, que é o ortopedista e o psiquiatra. A gente não somou isso, né? Então, hoje, só para vocês terem ideia, no mês de agosto, que os relatórios foram entregues hoje, e eu peguei esses números lá, então, só as unidades de saúde fizeram cerca de 2.900 atendimentos médicos em um mês nas unidades de saúde. Doutora. E 959 atendimentos de demanda livre, que é esse horário de 7 da manhã às 7 da noite, nos meses a partir do dia 13 de junho até mais ou menos dia 15 de agosto. Doutora, aí não estão incluídos os atendimentos de urgência no hospital, né? Não, pois esses atendimentos são das unidades básicas de saúde, entendendo que a nossa estrutura lá, por enquanto, tem funcionado, né, em casas alugadas, porque realmente a gente percebe aí que a gente está em reforma. Fora isso, tem 100 atendimentos de fim de semana, sábado e domingo, né? E mais em média de 30 atendimentos noturnos de segunda a sexta-feira. Dentro desses, dando sequência ao meu raciocínio, dentro desses atendimentos que a senhora tem colocado, então o paciente, ou seja, qualquer cidadão vianopolino que tenha a dor lá na pontinha do pé ou algo emergencial, ela deverá ir ao ESF do centro. Porque eu vejo que há essa falta de informação à população, de certa forma, é onde sobrecarrega o hospital, e sobrecarrega no sentido que todos vão ao hospital, não é? Até mesmo porque a atenção básica ela é feita, né, um atendimento preventivo, como bem a senhora sabe, e que tem os casos específicos de até cada dia, o dia do hipertenso, o dia, né, enfim. Então, esses 2 médicos que atendem demanda livre, eles atendem das 7 às 7, todos os dias, independente do que o cidadão tem. Correto? Isso desde... Ou seja, desde 13 de junho desse ano. Bom, isso é importante esclarecer, e eu acho que a população deve estar mais informada a respeito disso. Onde também eu adentro no seguinte questionamento,
em relação às unidades. Hoje, todas as nossas unidades têm um médico. Eu gostaria de saber, senhora, se tem e qual a carga horária. Qual o horário que os médicos... Porque, secretária, e a todos que estão aqui, a maior procura em relação à minha pessoa é justamente nesse sentido, né? Porque já houve, não estou dizendo agora, mas já aconteceu alguns fatos de não haver um médico naquela unidade. E o ruim, talvez até alguns, não adianta ir no centro que não vai atender, já houve, né, relatos nesse sentido. Então, para a gente esclarecer, se todas as unidades, as 5 unidades que nós temos na cidade, se elas realmente têm um médico e qual a carga horária deste médico, né, durante a semana. Vereador Samuel, bem interessante isso que você coloca. Em relação à carga horária dos profissionais e dos médicos que chegaram, né, o ano passado a gente realmente teve muita dificuldade, porque a gente tinha só os 5 médicos que atendiam a atenção básica, entendendo que a atenção básica é diferente de demanda espontânea, urgência e emergência. O que hoje é a cargo do município, da gestão da Secretaria Municipal de Saúde? Atenção básica. Então, a verba é específica para atenção básica, que é a atenção primeira. É aquela atenção que eu sempre costumo dizer, ai, meu Deus, você pega lá o manual, a lei, né, que rege o SUS, que rege a atenção básica, ela é perfeita, ela é maravilhosa. Só que a gente vê que a nossa realidade é diferente. Então, a gente quer fazer promoção e prevenção de agravos de doenças, que é o que a atenção básica precisa fazer e deve fazer. São consultas agendadas, aí a população chega e fala, mas por que eu tenho que ir no médico de consulta agendada se doença não escolhe? Por quê? Porque a área de saúde ela é muito específica em algumas questões, a verba é específica. E aí, o que acontece no município de Vianópolis desde que eu cheguei? A gente percebe que a média complexidade, o grande problema da saúde pública, e não é só da saúde pública, mas a saúde particular, dos convênios, se a gente for analisar hoje, está caótica, principalmente em Goiânia. Então, a gente precisa entender que a média complexidade é o nosso grande gargalo. E eu costumo dizer isso, inclusive, para o doutor Jamil. O que é a média complexidade? Hoje nós recebemos para média complexidade, são exames, são internações hospitalares, são cirurgias eletivas, ou seja, são aquelas cirurgias agendadas, que não são de urgência, que o paciente não está passando mal. Então, o que acontece? Isso, a demanda é muito grande e hoje o município de Vianópolis recebe R$36 mil para manter tudo isso. Só de exames por mês do laboratório de exames que nós fazemos aqui no município hoje, nós estamos arcando cerca de R$10 mil de exame de sangue, de exame de urina, de atenção básica, né? Então, tudo isso deve ser pago com esse dinheiro que vem para nós, que é R$36 mil, que são das AIHs. Então, essa demanda é quando o paciente está passando mal, que ele realmente precisa, que ele já tem uma doença instalada. E a verba maior, Patrícia, vem para atenção básica, que ele chega lá, o médico da atenção básica, principalmente agora, os médicos estrangeiros chegaram, eles assumiram, e eles são incisivos, eles cumprem o horário, mas se você chega lá e fala assim, ô doutor, tem uma paciente aqui passando mal, você pode atender? Não, isso não rege o meu contrato, eu não vou atender. Né? Então, todos os dias, minha equipe sabe que e eu não posso obrigá-lo a fazer um serviço que realmente não está no contrato dele. Então, a população já precisava entender, e quando eu cheguei, vereador Samuel, a minha dificuldade foi essa, e demais vereadores. É porque, como eu cheguei, a atenção básica do município de Vianópolis já tinha 10 anos instalada, então, eu imaginei, por já estarem fazendo um trabalho que, na verdade, não mudou porque eu entrei, então, eu imaginei que já tivesse estruturado. Então, essa questão é uma questão que vem de anos, e que em 1 ano, né, e 8 meses, a gente não vai conseguir
esclarecer nem orientar a população, porque isso é educação em saúde. Como educador, o senhor sabe bem o quanto é difícil fazer a população entender que existem doenças que a gente pode fazer prevenção, que eu preciso fazer grupo, até mesmo para os meus profissionais lá que dão suporte, de que eles precisam ir até a unidade de saúde para atender os usuários daquele bairro, e não simplesmente ficar lá atendendo consultório. Então, a gente precisa realmente sensibilizar, e a gente sabe que esse trabalho ele é diário, né? Agora, essa questão aí que vocês sempre colocam do horário dos médicos. Os médicos cubanos e o médico hoje que está no PSF do São Vicente, que é do Provab, que também é um outro convênio que a gente fez desde o ano passado, e que a gente assim tem tido muita sorte em estar recebendo os profissionais que têm interesse realmente pela causa. Então, o contrato é com o Ministério da Saúde, não somos nós que pagamos, não é o município que paga. A gente paga alimentação, moradia, ajuda de custo, que inclusive vai ter que passar aqui para a votação de vocês e para fazer a lei, porque até então a gente utiliza lá em relação à prestação de contas. Então, o contrato rege que eles trabalham em atendimento 32 horas nas unidades de saúde e que eles têm 8 horas para estudo, porque todos eles fazem pós-graduação em saúde pública, em saúde da família, pelas universidades conveniadas com o Ministério da Saúde. Então, essas 8 horas é hora aula e hora de estudo deles. Então, o que a gente tem feito? Inclusive, essa semana, a gente percebe a demanda, como é que ela gira. Então, eu tinha uma médica desses 3, então, em algum dia da semana, em alguma das unidades aqui do município, o médico não vai estar lá naquele dia para atender. Por quê? Porque o horário dele é inespecífico. E antes, quando eu não tinha os 2 médicos que a gente acabou fazendo lá, como é que vai fazer isso aqui, como é que eu vou colocar 3 médicos numa casa desse tamanhozinho que eu preciso manter. Então, é uma questão que, quando a gente divulga para a população, a gente divulga algo estruturado, porque realmente a gente tem feito, né, atendido a demanda da população, e por isso ainda não divulgamos, porque não sabemos como é que isso vai realmente funcionar. Então, a gente teve um problema com o médico cubano, que veio no início do ano, e ele perdeu o familiar, e a gente teve outras questões, então esse médico foi trocado. Então, o outro chegou e tem apenas uma semana que ele tomou posse. Então, hoje, realmente, eu digo que nós temos 8 médicos atendendo lá. 8 não, 7 médicos, tá? De atenção básica, sendo que 5 são da atenção básica dos PSFs e 2 são para demanda espontânea lá no centro. Então, precisou, a gente sempre canaliza para algum lugar. Agora, a gente conta também. Por exemplo, ontem à tarde, eu fiz plantão das 5 às 7 lá na unidade de saúde. Por quê? Porque o médico que estaria lá nessa hora passou mal, né, pegou a virose e ele não estava lá. E aí eu tenho um outro médico para colocar nesse horário? Infelizmente, não. E a gente liga, a gente procura e, às vezes, a gente não encontra. E aí eu liguei no hospital, falei, doutor Jamil, o senhor pode segurar aí, a gente tria aqui e a gente vai encaminhar para ir nesse horário. Então, a gente tem realmente feito essa negociação e, depois que a gente fez isso lá, como o doutor está falando, tem funcionado, tem resolvido. Agora, existe também algumas questões que a gente percebe que tem muita gente que tem plano de saúde, ele não quer ser atendido lá na unidade de saúde. Tem gente que tem poder aquisitivo um pouco maior, ele também não quer ir ser atendido lá na unidade de saúde. E aí já fica um pouco mais complicado, porque aí, doutor, assim, às vezes a gente até tem isso. Não, mas aí eu tenho que ir lá no posto de saúde, eu tenho convênio, eu tenho recurso para pagar a consulta e não consigo. Então, a gente também recebe muito essas questões lá. Secretária, enfim, eu quero dizer em relação à carga horária dos médicos, primeiramente,
é que respeito a todos os profissionais, inclusive, aqui um deles eu gosto muito de referir como exemplo de pessoa que é um cidadão comprometido com a cidade, que é o Dr. Sidon, igual o Dr. Jamilma, o Dr. Antônio, mas o Dr. Sidon hoje é um funcionário efetivo da municipalidade, onde que também, junto com o Dr. Jamil, sana vários problemas, por ser, como a senhora bem sabe, um morador da cidade, né, uma pessoa ao qual realmente eu tenho o meu respeito, como todos os outros profissionais, mas o Dr. Sidon em especial. Então, hoje nós temos 5 médicos nas unidades e mais 2 de demanda espontânea, nos horários das 7 às 19 horas. Correto. E, então, podemos... mas eu ainda acho, assim, é uma sugestão, caráter de sugestão, que isso deve ser repassado à população. Né? Eu, mesmo sendo... sabendo que tem essa dificuldade, que não há, talvez, condições, o fato que ocorreu ontem é um fato isolado que todos têm que entender. Né? Todos nós estamos sujeitos a um problema de saúde. Mas que a população, de maneira geral, eu entendo, que ela tem que saber, né, em relação a qual horário que isso acontece. Bem como a demanda espontânea também que o município está oferecendo. Não é? Eu acredito que isso irá sanar muito a dúvida, e hoje, graças a Deus, nós temos vários meios de comunicação que pode ser feito isso. Né? Vereadora, assim, é interessante essa questão, porque nós temos lá na atenção básica, a gente precisa usar a questão que nós temos os maiores divulgadores das ações de saúde do município, que a gente, é uma luta minha, uma luta constante, que a gente sempre precisa melhorar, que todas as ações da Secretaria de Saúde, elas são divulgadas ou elas são anunciadas para aquele agente nosso que vai até a casa da nossa população, que é o nosso agente de saúde. Então, a gente usa muito esse mecanismo, mas que a gente percebe que, ultimamente, a gente tem tido alguns problemas, e eu realmente percebo essa necessidade da gente estar divulgando de uma outra maneira esse serviço que a gente tem prestado à população. E agora a gente percebe que é um serviço que está dando certo nesse momento, até a gente discutir outras possibilidades, até a gente, assim, o prefeito Siquinã, ele vem buscando, lutando, e a gente vai Goiânia, e eu quase não tenho ficado aqui, porque sempre indo, já fui até o Ministério da Saúde, na tentativa da gente resolver essa questão da média complexidade, da busca de recursos e verbas, porque eu também não posso obrigar, a gente não pode obrigar, e quando o doutor Jamil fala, é um hospital de propriedade dele, ele apenas mantém um convênio com a gente. Então, existe, sim, algumas restrições em relação a essa questão, né? Até quando? Porque, na situação dele lá, ele vai realmente lutar por aquilo que é causa dele, que realmente manter, porque é um hospital privado. Então, a gente tem que buscar do lado de cá realmente recursos e estrutura, o que a gente vê que não é fácil, porque esses recursos estão lá no Ministério da Saúde e demora a chegar aqui. Senhor presidente, eu tenho também mais 2 colocações. Uma delas, e essa próxima eu estendo aos demais. Nos últimos meses, nossa cidade teve aí várias pessoas que veio a falecer com mal súbito. Eu queria saber se há o desfibrilador, tanto no hospital quanto na unidade básica de saúde. É algo que, assim, foi também trago a nós em relação a várias pessoas para saber. E eu fiquei de mãos atadas em poder responder, e achei um momento bem oportuno para nós sabermos, o doutor Jamil, as unidades, enfim, que todos nós sabemos que é algo que hoje, né, ele realmente também ajuda a salvar vidas. Então, é algo que eu gostaria de saber. Com certeza, vereador. E entendendo que unidade básica de saúde, ela não é um hospital, e ela não é uma unidade que vai atender urgência e emergência. Então, quando eu coloco os médicos lá, eu realmente deixo claro, até essa questão de divulgar, eu acho que a gente tem que ter uma cautela, até porque eu sou técnica em saúde. Então, como que eu vou divulgar isso? Porque não se trata de urgência e emergência, porque eu não tenho lugar
né, adequado para atender urgência e emergência. A unidade básica de saúde não é para atender urgência e emergência. A gente sabe disso porque, para atender urgência e emergência, eu preciso de recursos e eu preciso até de estrutura física para fazer isso. Então, a gente denominou demanda livre, demanda espontânea, porta de entrada, onde ele recebe o primeiro atendimento, tá, de qualquer situação, e depois a gente direciona com uma maior facilidade para a unidade de apoio. Então, hoje, o município de Vianópolis, nas 5 unidades de saúde que a gente não tem o aparelho desfibrilador, apesar de que existe uma cotação e o prefeito ele foi beneficiado por 5, porque foi uma questão nossa. A gente acha importante ter, a gente sabe que pode salvar vidas e a gente sabe que, até para a nossa consciência, poxa, eu fiz tudo o que eu precisava fazer. Então, vocês podem ter certeza que a gente é uma busca incansável, mas a gente sabe dos recursos, a gente sabe que tem uma questão burocrática que demora, né, mas a gente tem buscado melhorar e equipar melhor as nossas unidades de saúde, já que a gente não tem um hospital municipal. Só uma parte aí na questão dos desfibriladores, realmente o que a secretária falou procede, tem o processo já em andamento, já foi dada a ordem de serviço para que nós possamos ser contemplados com os desfibriladores. E eu, inclusive, estive também intercedendo junto à Secretaria de Saúde com esse processo, 3 processos de uma ambulância, mais recursos para mais uma ambulância, desfibriladores, eletrocardiográficos portáteis e aumentando recursos para a saúde também, para o valor de R$130 mil por mês. Estou certo, doutor Jamil? Está certo. Está tudo tramitando na Secretaria de Saúde esses processos, Só aguardando falta o dinheiro vir, né? Tá a burocracia e, né, a liberação. O hospital tem. Já existe lá nas contas da secretaria e é um dinheiro que está lá aplicado, porque a gente não deixa ele parado, e já foi liberado, disso aí que o vereador coloca, 5% dessa verba. Só que a gente entende que, por exemplo, os aparelhos eles custam R$50 mil, saiu 3, 4, 5 mil reais. Então, hoje a gente não tem condições de comprar enquanto não sair toda a verba. Eu tive a justificativa disso aí também, foi liberado esse valor de 5%, por conta do período eleitoral, que não poderia celebrar nenhum convênio entre o Estado e os municípios, foi liberado 5% com antecedência para segurar os convênios, para que após o período eleitoral possa dar continuidade na tramitação desse processo. E só complementando essa questão, depois que houve o treinamento e quando existiu, né, a intenção e que foi acordado com o prefeito, olha, vamos separar uma verba aqui para poder o SAMU vir aqui treinar os nossos profissionais, foi por isso. Por quê? Porque, de acordo com o contrato que a gente tem com os nossos profissionais, eu sou uma eterna defensora, se aquilo que eu preciso fazer, eu não posso obrigar os meus técnicos a fazer um serviço que eles não se sentem, inclusive, habilitados a fazer isso. Então, depois desse treinamento, qual é a situação que a gente sempre coloca para eles? A ambulância está lá, aconteceu alguma situação, vá lá e veja, né? Se vocês sentirem que conseguem remover aquela pessoa, aquela situação, vocês estão autorizados. Mas, a partir do momento que eles tiverem chegado lá, olha, eu não tenho condições, chama o SAMU dali mesmo. Por quê? Porque antes era, não vão, porque se vocês estiverem lá, vai haver, às vezes, uma pressão das pessoas que estão ali, né? E, às vezes, conduzir de uma maneira que depois quem vai ser responsabilizado, né? Então, a gente entende que o serviço de saúde, a gente coloca lá de acordo com dentro da possibilidade, mas principalmente dentro da legalidade da situação. Até onde eu posso obrigar os meus motoristas a fazer uma remoção de um paciente sem que eles estejam seguros de que eles estão prontos para fazer aquilo, né? E quem tem essa segurança, quem foi habilitado e até quem recebe por isso são os técnicos, e hoje, pelas portarias, é o SAMU. Então, é uma situação realmente delicada para todos nós. Mas vocês podem ter certeza que, se a ambulância estiver disponível hoje,
a gente vai lá pelo menos ver, e muitas vezes eu já saí da Secretaria de Saúde, já fui no meu carro, já chamei o Gol para transportar, porque a gente está realmente para receber, entendendo, vereadores e população, que a demanda nossa hoje, desde que eu assumi a Secretaria de Saúde, eu provo para vocês pelos números, é 5 vezes maior do que quando eu entrei. A ponto de chegar para o prefeito e dizer, prefeito, eu tenho hoje o mesmo número de profissionais que estão lá atendendo, com um número 5 vezes maior. Hoje a gente atende pessoas que têm convênios, principalmente com as especialidades que a gente tem, os exames. Então, realmente, vai ficando numa situação que a gente vai chegar a um ponto de que vamos ter que realmente partir para a questão da legalidade, dobrar o número de funcionários para a gente conseguir atender a demanda. Para finalizar... Pela ordem, o vereador Célio Aparecido, pedir que os senhores vereadores for usar a palavra, cada um mais uma pergunta para a gente concluir. Eu quero dirigir a palavra ao secretário de Saúde. Hoje de manhã, secretário, eu estava conversando com o motorista da ambulância, a quem eu sou também, né, que para repouso só está autorizado no hospital deixar um médico entrar para dentro. E nosso motorista hoje ficou dentro do carro, porque o hospital chega uma certa hora, vai trancar da porta, né, doutor, se não tiver nada. E ele ficou dentro do carro. Eu queria pedir à senhora um local público que nós ficássemos. Porque nós é intra-hospitalar, no caso, né? A gente só vai no chamado do médico, né? Podia ser na garagem da prefeitura, no posto de saúde, porque o motorista falou que ele teve até necessidade fisiológica. Não, assim, tinha que bater na porta do hospital para entrar para dentro. Na verdade, eu vou colocar aqui uma questão, porque quando há uma pergunta, a gente precisa realmente... Quando eu cheguei, eu sou muito cobrada em relação à utilização do veículo, do carro público, para outras questões. Então, eu acho que aquilo que é público, aquilo que é certo, precisa ser mantido. Então, eu sou muito cobrada, porque quando eu cheguei, muita gente dizia, porque os motoristas da Secretaria de Saúde usam os veículos por interesse próprio, vão almoçar nos carros, a ambulância não para no hospital, mais ou menos alguma questão assim, já que a ambulância nossa é para carregar urgência e emergência de paciente estabilizado, que eu já tinha falado antes. Se o paciente precisa ser removido, ele tem que estar estabilizado pelo ambiente hospitalar. Então, o que acontece? A gente negociou, hoje a gente tem plantão, a gente reduziu, né, a carga horária, hoje os motoristas fazem plantão de 12 horas só, até por essa dificuldade, porque hoje a gente não tem um local público, porque a gente possa colocar um quarto para esses motoristas enquanto esperam aguardarem ou até precisarem. Então, hoje a gente não tem. E aí, inicialmente, a gente até conversou, o doutor Jamil disponibilizou um quarto lá para que eles ficarem, só que aí a gente teve também algumas reclamações por parte do nosso corpo efetivo. Então, eles ficam 12 horas e a Secretaria de Saúde hoje fica aberta 12 horas. Então, a gente pede para que a ambulância fique lá no hospital ou fique na Secretaria de Saúde. Então, muitos motoristas já têm ficado, né, Célio? Agora, durante a noite, realmente é um pouco mais complicado isso, porque enquanto eles estão lá, o que acontece? Ou eles estão viajando, ou eles ficam em casa, mas o veículo não pode ficar na casa do motorista, né? Então, que fique claro isso. Então, ele vai ou a pé, ou no veículo próprio, e aí ele é acionado. Então, isso é muito bem conversado. Tá? E que a população fique atenta, porque qualquer situação que vocês perceberem, né, é importante chegar na gente e estar comentando, porque isso foge à nossa alçada. A palavra, vereador Edson. Doutor Jamil, quero agradecer ao senhor pela presença aqui, que o senhor esclareceu as grandes dúvidas que nós tínhamos aqui. Eu quero perguntar para a Patrícia se ela pode nos ajudar, porque ficaram bem claro aqui que nós temos que reunir com o prefeito, o Siquinã, para ver se há uma melhora, se nós temos um jeito de colocar médico ali no hospital para poder atender a população, um médico assim que esteja lá o tempo todo. Então, não quer dizer que nós temos essa condição, mas eu quero perguntar para a senhora se a senhora pode nos ajudar nessa parte, nós juntar, conversar com ele, tentar achar uma solução,
porque ficou bem claro aqui para o doutor que ele não é obrigado a ficar ali atendendo o paciente. E a reclamação do povo é de que vai no hospital e não tem médico, porque às vezes eles querem ir no hospital, às vezes muitas pessoas querem ir pagar, e aí não tem. Então, eu vejo que há essa necessidade de nós ter um médico ali. Eu quero saber se a senhora ajuda nós estamos aqui disponibilizados para poder ir junto com a senhora, fazer uma reunião com ele, para ver se nós achamos um jeito, uma maneira de sanar esse problema do povo, porque o povo cobra e às vezes nós não temos resposta para dar para o povo. E essa reunião aqui hoje foi uma reunião de grande relevância, porque nós sabemos que as dúvidas que nós tínhamos aqui foi totalmente esclarecida. Eu parabenizo a senhora pelo trabalho da senhora. Eu deixo já bem claro, a senhora, no ano passado, a senhora teve muito problema ali dentro da secretaria, mas que de janeiro para cá a senhora colocou tudo no eixo. Eu parabenizo a senhora pelo trabalho da senhora e sei que a senhora também vai ajudar a nós chegar a uma conclusão de que a população requer algo maior, que é um médico ali, no tempo todo, qualquer hora que chegar ali, ter um médico. Então, eu quero saber da senhora se a senhora tem essa possibilidade de nós fazer essa reunião com o prefeito, para nós achar algo. E desde já eu agradeço a senhora pela presença da senhora, conta comigo para qualquer serviço. Eu quero parabenizar a senhora, não tem reclamação da senhora no trabalho da senhora, de janeiro para cá, a senhora colocou as coisas dentro do eixo. Eu só tenho parabenizar a senhora, parabenizar o prefeito em si, pelo trabalho dele, que nós sabemos que ele não mede esforço para ajudar a população de Vianópolis, e eu tenho certeza que nós vamos achar uma solução para poder ajudar mais a população de Vianópolis. Muito obrigado. Presidente. Com a palavra, vereador Geraldo Júnior. Eu quero aqui também aproveitar essa oportunidade, acho que é uma oportunidade muito importante, né? Ainda mais assim, esclarecer, né, a população e nós, vereadores também, que nós somos questionados, como bem os nobres companheiros relatou. Parabenizo o Edson, né, por essa iniciativa importantíssima. E quero aqui, Patrícia, fazer uma breve colocação, que a senhora pudesse nos esclarecer quanto àquela construção, que eu vou na secretaria, eu sempre questiono a Patrícia como que está essa construção, que a gente vê uma obra grande e, com o passar do tempo, vai ficando inacabada, né? Vai quebrando os vidros, vai, com certeza, quando começar de novo aquela construção, vai gerar um gasto maior, né? Então, isso a gente sabe que a administração não tem dinheiro suficiente para tantas demandas, né? As demandas são muitas, a gente vê, eu sempre tenho ido na secretaria, não só na Secretaria de Saúde, mas nas demais secretarias, como bem o Rio nos colocou aqui agora, a grande demanda é falta de dinheiro, né? Então, precisamos de muito dinheiro para tantas coisas que a gente sabe que a necessidade é grande, né? Então, eu queria que a senhora pudesse nos esclarecer quanto a aquela construção lá, com certeza será futuramente uma belíssima, né? Um mini hospital, né? Isso, com certeza irá beneficiar a grande parte da população. Então, vereadora, essa história é um pouco longa e eu acho que hoje é uma excelente oportunidade para a gente falar daquelas construções. Já estive no Ministério da Saúde, já estive em Goiânia várias vezes, e é interessante, porque quando a gente chegou, eu e o prefeito Siquinã, o prefeito assumiu e logo em seguida eu assumi Secretaria de Saúde, e quando eu comecei a realmente analisar todas as contas, as verbas, né, que estavam lá pendentes, tudo aquilo que a gente tinha que começar a realizar, ou aquilo que ficou parado, a gente tinha que dar continuidade. E a primeira delas foi realmente a construção da ampliação da sede da vigilância sanitária e a reforma da unidade de saúde, que é chamado Posto do Centro. E muito tardiamente, agora, né, quando a gente foi correr atrás de algumas questões de verbas para a gente terminar aquela reforma, quando a gente chegou, a gente sabia que a primeira parcela da reforma daquela unidade de saúde havia sido desviada, né, no início de 2012, porque a verba chegou no dia 29 de dezembro de 2011. Nas contas da Secretaria de Saúde, o que hoje
é um montante de R$42 mil. Então, a primeira parcela que veio do Ministério da Saúde foi desviado. A gente sabe que para terminar, para concluir aquela reforma, falta o dinheiro, né? Falta um pouco mais do que 42 mil, porque quando começou a reforma era orçado num valor e a gente sabe que a inflação veio aí, que hoje a gente precisa de um pouco mais. Mas para a gente pegar esses R$42 mil, ou o restante que falta para a gente concluir a obra, a gente tem que primeiro fazer a parte burocrática, até para a gente não incorrer ao mesmo risco de desviar aquilo que é de hoje, que eu preciso prestar contas hoje, para tampar aquele buraco lá do passado. Então, existem, sim, muitas pendências ainda de 2011, lá na Secretaria da Saúde, né, e que hoje eu vi aqui vocês votando, e eu espero que brevemente a gente consiga, junto ao jurídico, resolver isso aí para a gente concluir aquela reforma, que vocês podem ter certeza que uma das pessoas, não só como gestora, mas como população e como quem está ali o dia todo, eu também sofro, porque realmente faz muita falta. E a verba, ali no início, assim, esses projetos não chegaram nas nossas mãos, não teve projeto para se conseguir, simplesmente o Ministério da Saúde, né? E assim, quem sou eu para questionar? Mas ele não exige em primeiro momento, quando abre lá, o Ministério da Saúde abre para a reforma, tem verba. Inicialmente, ele não cobra o projeto. Então, você vai lá, faz uma inscrição e eles liberam ou não, se tem influência política ou não, eles liberam essa verba e só depois que a verba é liberada que você faz o projeto para mandar. Então, assim, como que aquela ampliação lá, até hoje não foi inaugurada, ela já terminou, mas como que é uma ampliação da sede da Vigilância Sanitária, se em Vianópolis nunca houve uma sede da Vigilância Sanitária, né? Então, teve lá essa brecha, eles pediram a verba, e só agora a gente foi analisar que é uma ampliação de unidade básica de saúde. E eu não posso hoje manter 2 unidades de saúde, uma do lado da outra, né? Então, olha só a situação que eu e o prefeito Siquinã ficamos quando a gente foi até o Ministério da Saúde. O dinheiro veio porque eles pediram, eu tinha que usar o dinheiro para fazer aquilo, e hoje está lá, né, com toda essa situação que a gente precisa resolver essa parte burocrática e que a gente não sabe como que a gente vai resolver, e vamos ter 2 unidades de saúde, pelo menos, para prestar contas, e não sei como que isso vai acontecer, entendendo que em outros bairros, outra população aí mais distante está precisando de uma unidade. Nós vamos ter 2 no centro, por conta de recursos, e a gente tem que manter isso. Então, realmente não está fácil. Então, é isso. Acho que é muito importante, né? Acho que você bem relatou. Então, tem diversos outros meios, né, que a gente tem que estar correndo atrás mesmo. Não é fácil, né? Mas é uma estrutura excelente, né? Acho que por ser um posto do centro ali seria fundamental, né? E ele não pode ser transformado em unidade hospitalar, ele não pode, porque senão a gente vai ter que devolver cerca de R$1 milhão para o Ministério da Saúde, porque é 200 mil mais 100 mil, e isso tudo atualizado de 2011 para cá. Então, é inviável para o município transformar aquela unidade hoje. Não tem como. A gente já foi e já analisou todas essas possibilidades. Obrigado, Tadeu. Quero agradecer. Agradecer também ao Dr. Jamil, né? Muito bem a sua explanação. E mais obrigado, presidente. Bom. Foi interrompida, ela não respondeu a minha pergunta ainda. Se há essa possibilidade de nós fazer uma reunião com o prefeito e discutir para nós dar uma solução para a população. Sempre, vereador. E, inclusive, né, quando o vereador Samuel fala das reuniões do Conselho, e a próxima reunião, o Conselho de Saúde também solicitou uma reunião com o prefeito para a gente falar dessa questão da média complexidade, e eu acho que é uma excelente oportunidade para a gente estar realmente unindo forças para poder discutir questões
que a gente fica aí, a gente não tem recurso, mas, ao mesmo tempo, a gente percebe que há necessidade da gente estar melhorando a cada dia o atendimento em saúde da nossa população. Você pode ter certeza que a gente já discute, mas aquilo que é ampliado, né, e que a gente tem o apoio, às vezes, dessa Câmara e também da população, eu penso que a gente pode chegar num denominador em que a gente vá resolver alguns problemas, e quem vai ganhar com isso é só a população. E eu gostaria também de colocar aqui, muita gente fala assim, Patrícia, se o hospital está lá, durante o dia não tem os profissionais, por que você não pega os médicos que estão atendendo lá, num lugar apertado, que não tem estrutura física, por que você não pega eles e coloca lá no hospital para atender? Isso é proibido por lei, porque é um hospital privado e, se houver denúncias, eu vou incorrer em improbidade administrativa. Eu não posso manter um funcionário com recurso público numa unidade privada. Eu quero deixar aberto, se algum dos senhores quiser fazer as considerações finais, está aberta a palavra à secretária e ao doutor Jamil para suas considerações finais. Eu gostaria de agradecer a oportunidade e dizer que eu, enquanto gestora da Secretaria de Saúde, digo que avançamos sim, né? E quem tem oportunidade de frequentar as unidades e de receber os serviços prestados hoje pela Secretaria, podem falar melhor sobre isso. Problemas temos e sempre vamos ter, né? Problemas crônicos, mas também problemas de situações passadas que a gente sabe que ainda respinga nessa gestão, e que travam muitas questões que a gente realmente gostaria que fossem mais ágeis, que fossem menos burocráticas. Então, a gente percebe que a gente ainda tropeça muito em algumas questões, mas, com certeza, eu não tenho medido esforços nem trabalho para amenizar essa situação e esse impacto que a gente tem hoje em relação à saúde. Nem tudo a gente consegue, muito menos satisfazer, às vezes, não só as necessidades, eu tenho certeza que a gente tem conseguido. Aquilo que é necessário a gente tem feito, mas, às vezes, as pessoas também nos espremem e desejam coisas que, às vezes, não é necessidade, é porque querem. Então, a gente tem triado isso, tem feito educação em saúde, que eu acho que é o mais importante, e tem discutido situações, e é aquilo que eu digo, quando a gente soma opiniões e soma os esforços e trabalha no mesmo objetivo, eu penso que as coisas tendem a melhorar. Então, a Secretaria de Saúde está aberta a toda a população, para questionamentos, até mesmo para conhecer hoje o serviço que é prestado lá, porque o que eu percebo é que, às vezes, a pessoa nem conhece o serviço, não frequenta unidade de saúde e, às vezes, tem emitido opiniões ou até mesmo realmente reproduzido situações que não correspondem à verdadeira realidade. Então, eu acho que essas reuniões e essas situações são importantes para a gente estar esclarecendo e avançando em muitas questões. Agradeço, sim, a parceria dessa Câmara, desses vereadores, e acredito que a população só tem a se beneficiar. Então, boa noite a todos. Obrigada pela presença do Conselho Municipal de Saúde, a Margarete veio representando, foi um convite meu para eles estarem aqui, né, e aos funcionários da Secretaria de Saúde e a população que está aqui também presente. Obrigada. 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 Obrigada.